O período da história do Brasil, que conhecemos como Brasil República ou Brasil Republicano, teve início com a proclamação da República em 1889 e vai até os dias atuais. O período republicano é dividido em diversas fases, de acordo com o sistema político e o governo da época. Portanto, temos as seguintes fases históricas republicanas: República Velha, Era Vargas, República Populista, Regime Militar e Nova República. O período de 1889 a 1930 é conhecido como a República Velha. Este período da história do Brasil foi marcado pelo domínio político das elites agrárias mineiras, paulistas e cariocas. O Brasil firmou-se como um país exportador de café e a indústria deu um significativo salto. Na área social, várias revoltas e problemas sociais aconteceram nos quatro cantos do território brasileiro. Historicamente, este período é chamado de República Velha em contraposição ao período pós-revolução de 1930, que é visto como um marco na história da República, uma vez que provocou grandes transformações no Estado brasileiro. A resistência popular durante a Primeira República se deu por meio de diversos movimentos. Houve, por exemplo, movimentos messiânicos como o Contestado e Canudos, movimentos proletários como as grandes greves de 1917, movimentos camponeses como o Master, precursor do MST, revoltas militares como as duas revoltas da Armada e mesmo revoltas populares comuns, como a da vacina. Todos esses movimentos tinham em comum a rejeição ao modelo profundamente injusto que a República Velha propunha, tendo sido violentamente reprimidos. A proclamação da República ocorreu após a queda da monarquia, causada por vários grupos insatisfeitos com o governo monárquico. A proclamação ocorreu em 15 de novembro de 1889 e marcou o início da Primeira República. Após o golpe, o país passava por um processo de transição da monarquia para a república, e com isso houve uma necessidade de estabelecer um novo conjunto de regras, mudando a Carta Magna que nos regia desde 1824. As alterações feitas na economia, as decisões feitas por Deodoro da Fonseca e a posse de seu vice após sua renúncia foram alguns dos fatores que geraram conflitos com vários grupos, em alguns casos levando até às revoltas. A instalação da República Federativa ocorreu no período após a queda da monarquia e foi organizada por vários grupos que antes estavam insatisfeitos com o governo monárquico. O coronelismo foi uma prática muito comum, principalmente durante a Primeira República, onde os coronéis faziam uso de vários meios para forçar as pessoas em sua volta a votar em um determinado candidato. A Primeira República foi iniciada com a proclamação da República, que aconteceu no dia 15 de novembro de 1989. A derrubada da monarquia ocorreu pela perda de apoio político, fazendo com que esse regime se tornasse popular entre as elites do Brasil. Os militares, insatisfeitos com a monarquia há tempos, e uma parcela da sociedade civil, sobretudo as oligarquias paulistas, organizaram um movimento para derrubar essa monarquia. Os problemas do Império estavam em várias instâncias que davam base ao trono do Dom Pedro II. Um dos problemas era em relação à Igreja Católica, que foi o do descontentamento da própria Igreja Católica frente ao padroado exercido por Dom Pedro II, que interferia na demasia das decisões eclesiásticas. O outro era em relação ao Exército, que era o descontentamento dos oficiais de baixo calão do Exército Brasileiro pela determinação do Dom Pedro II, que os impedia de manifestar publicamente nos periódicos suas críticas à monarquia. Também tinha em relação aos grandes proprietários, que após a Lei Áurea, eles acendem entre os grandes fazendeiros um clamor pela República, conhecido como Republicanos de 14 de Maio. Insatisfeitos pela decisão monárquica do fim da escravidão, se voltaram contra o regime. Os fazendeiros paulistas, que já se importavam
que já importavam a mão de obra imigrante também estão contrários à monarquia, pois buscavam maior participação política e poder de decisão nas questões nacionais. E por último, em relação à classe média urbana, onde as mesmas em ascensão buscavam maior participação política e encontravam um sistema imperial um empecilho para alcançar maior liberdade de economia e poder de decisão nas questões políticas. Em 15 de novembro, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, os militares destituíram o Visconde de Ouro Preto do gabinete ministerial. Ao longo do dia, as movimentações políticas levaram José do Patrocínio a proclamar a República na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Isso marcou o início da Primeira República Brasileira. A população das camadas sociais mais humildes observavam atônitos os dias posteriores do golpe republicano. A República não favorecia em nada aos mais pobres e também não contou com a participação desses na ação efetiva. O Império, principalmente após a abolição da escravidão, tem entre essas camadas uma simpatia e mesmo uma gratidão pela libertação. Há então um empenho das classes ativamente participativas da República, recém-fundada, para apagar os vestígios da monarquia no Brasil, construir heróis republicanos e símbolos que garantissem que a sociedade brasileira se identificasse com o novo modelo republicano federalista. A Primeira República estendeu-se de 1889 a 1930, um período específico da Primeira República que foi de 1889 a 1894, também é conhecido como República da Espada. Esse nome se deve ao fato de que os dois presidentes brasileiros, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, foram militares. A República da Espada, porém, é um período incorporado à Primeira República. Toda a Primeira República pode ser dividida em 3 grandes fases, conforme estabelece o professor Marcos Napolitano. A primeira fase é a de consolidação, que foi de 1889 a 1898, que foi um período marcado pela consolidação das estruturas políticas e econômicas da Primeira República. Foi assinalado por crises na política e na economia. O segundo é o período de institucionalização, que foi de 1898 a 1921, que foi um período no qual a estrutura política da Primeira República estava devidamente consolidada. Aqui se definiram políticas como as dos governadores e a do café com leite. A terceira fase foi a da crise, que se estendeu de 1921 até 1930, que foi um período no qual as estruturas políticas da Primeira República entraram em crise por conta da incorporação de novos atores na política brasileira. Houve conflitos entre as oligarquias que também contribuíram para o fim da Primeira República. Na econômica, comandada por Rui Barbosa, a República começou com grande euforia. Com o objetivo de estimular o crescimento econômico e a industrialização do país, o governo autorizou empréstimos de cartão de crédito para cidadãos que desejassem abrir uma empresa. Mas, como a moeda brasileira tinha referência à libra inglesa, as emissões de dinheiro provocaram a aceleração da inflação. Essa medida recebeu o nome de encilhamento, uma vez que, ao invés de gerar um crescimento econômico, causou uma desvalorização da nossa moeda e especulação financeira. No viés político, criaram-se diversos conflitos entre o presidente e militares versus políticos liberais e imprensa. 8 meses após ser eleito, Deodoro da Fonseca determinou o fechamento do Congresso Nacional e os oficiais que seguiam sua liderança não apoiaram tal golpe de Estado. O presidente acabou renunciando de 23 de novembro de 1891 por falta de apoio político. Assim, o vice-presidente Floriano Peixoto assumiu a presidência da República. Tal posse foi muito questionada, já que, de acordo com a Constituição, o vice só assumiria se o presidente houvesse cumprido metade de seu mandato, ou seja, 2 anos. Deveria ser realizada uma nova eleição, mas Floriano se recusou a sair do governo. 13 generais do exército contestaram sua posse e exigiram novas eleições presidenciais, através de um manifesto, mas o presidente ignorou o protesto e mandou prender os generais. As elites políticas de São Paulo, representadas pelo Partido Republicano Paulista, receosas com a instabilidade da República, apoiaram o novo presidente e Floriano percebeu que o apoio do PRP era fundamental.
Ele também recebeu o apoio de importantes setores do Exército e da população do Rio de Janeiro. Oficiais da Marinha Armada se tornaram sua principal oposição e em 6 de setembro de 1893 apontaram canhões para as cidades do Rio e Niterói e dispararam contra as duas cidades, dando início à revolta armada. Em março de 1894, a situação dos navios tornou-se insustentável, com a falta de munição, alimentos e sem apoio da população. Parte dos revoltosos pediu asilo político a Portugal, e a outra parte foi para o Rio Grande do Sul participar da Revolução Federalista. A federativa é um país dividido em estados, regiões ou entidades, possuindo autonomia, mas que continuem sob o comando de um governo federal, comandado pelo presidente eleito pelo povo por meio do voto direto. Com o fim do Império, que se deu por meio de um golpe de Estado, liderado por Deodoro da Fonseca, que posteriormente foi nomeado presidente provisório da República, não havia um consenso sobre como seria organizada a República no Brasil, entre os variados grupos que disputavam o poder. Com isso, os representantes da elite brasileira, que estavam concentrados em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, defendiam uma república federativa com o objetivo de assumir uma maior autonomia. Haviam também partidos mineiros e o PRP, que é o Partido Republicano Paulista, que defendiam o modelo neoliberal. A república teria uma base, que seria constituída por cidadãos que são representados por um presidente, que seria responsável por dirigir o Estado. Havia também a vertente positivista, apoiada pelo Rio Grande do Sul. Enquanto isso, no viés militar também houve divergências. O exército apoiava a república e a marinha a monarquia. O positivismo teve uma grande influência na República Brasileira, apesar de Floriano Peixoto, tanto que a frase ordem e progresso é o ideal de Augusto Conte, um positivista que dizia, abre aspas, o amor por um princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Ou seja, para ter progresso é preciso ter ordem, e esta consiste em respeitar e acertar as regras propostas pelo governo. Também denominado como república oligárquica, houve uma prática denominada coronelismo. O coronelismo consistia em coronéis que tinham muito dinheiro e um curral eleitoral, que era basicamente fazer com que as pessoas em sua volta votassem no candidato que o coronel apoiava. Como o voto não era secreto, o coronel controlava a votação, fazendo isso por meio de favor ou coerção física. Esse controle dos processos eleitorais ficou conhecido como voto de cabresto. A política café com leite foi o acordo nacional que consistia na alternância entre oligarquias mineiras e paulistas. Durou de 1889 a 1930. O café proporciona várias mudanças no Brasil, principalmente na economia. Quando a produção aumenta exponencialmente, os cafeicultores passam a investir em indústrias que até aquele momento, 1870, eram raras. Com o fim da escravidão e as grandes quantidades de terra a serem trabalhadas, a demanda por mão de obra ficou obrigatória. Assim iniciou-se o processo de imigração de mão de obra europeia, principalmente de italianos, que começaram a trabalhar diretamente nas lavouras de café neste período. No início do século XX, a superprodução de café gerou uma forte crise onde o Estado forçou e elaborou o chamado Convênio de Taubaté, em que o Estado se comprometeu a comprar toda a produção de café e utilizar o estoque como meio de equalizar o mercado contra as variações no preço. Esta foi a primeira forte intervenção do governo na cafeicultura. Com a abertura das economias e a demanda voltando a crescer, a cafeicultura veio se sustentando de forma a conquistar novas fronteiras como Bahia, Rondônia e Goiás. Devido à forte geada ocorrida em 1975, o norte do Paraná enfrenta dificuldades de manter a cultura, por ser de retorno financeiro de médio e longo prazo. Assim, a cultura começa a tomar novas fronteiras, como o Cerrado Mineiro e o sul de Minas. Nesta época, o estado do Paraná e São Paulo, juntos, correspondiam com quase 70% da produção nacional.
Porém, em decorrência desse fator climático, houve a transferência de região. A modernização das cidades no Brasil ocorreu com o intuito de embelezamento dos centros urbanos inspirado no estilo francês e com a intenção de erradicar epidemias decorrentes da falta de saneamento básico. A região central das cidades possuía uma população pobre que morava em cortiços, estalagens e velhos casarões, o que deixava a cidade mais feia. A política Café com Leite foi uma aliança entre os estados de Minas Gerais com o Partido Republicano Mineiro e o estado de São Paulo com o Partido Republicano Paulista, onde eles pretendiam fazer uma fraude nas eleições para que cada mandato fosse um representante de cada estado. A cada tentativa de mandato ocorria um conflito de interesses, mas essa aliança perpetuou por 30 anos. A aliança recebe esse nome porque os dois estados eram muito poderosos, sendo o estado de São Paulo sendo muito poderoso financeiramente e o estado de Minas Gerais tendo muita gente, tipo assim, muita população. Então, geralmente quem ganhava, inclusive, era sempre o candidato indicado pelo estado de Minas Gerais, porque tinha muita gente para votar. Na política Café com Leite tiveram 9 presidentes eleitos, sendo eles Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil eleito após a proclamação da República, e vale a pena lembrar que foi no governo dele que ocorreu a Revolta dos Canudos. O segundo presidente eleito foi o Campos Salles, que para ele sobrou restabelecer o controle central para as províncias, porque por causa do conflito que ocorreu, e ele também foi ele que estabilizou o... O terceiro presidente foi o Rodrigues Alves, e na época que ele assumiu, o Brasil só estava gerando renda com a exportação do café e estava tendo muito prejuízo. Então, para tentar resolver esse problema, ele resolveu aumentar o valor do dinheiro. E foi com ele, no seu governo, que ocorreu a revolta da vacina. O quarto presidente foi Afonso Pena. Foi ele que reconheceu o convênio de Taubaté. Esse convênio dizia que todo o café excedente seria comprado pelo Estado, melhorando a economia brasileira. O quinto presidente foi Hermes Fonseca, e no seu governo ocorreu a política das salvações. Consistia em tirar pessoas que já estavam no poder e colocar pessoas de seu vínculo social. E foi no governo dele que ocorreu a revolta da Chibata. O sexto presidente foi o Venceslau Braz. Foi durante o governo dele que ocorreu a Primeira Guerra Mundial, e foi ele que liberou as tropas brasileiras para ajudar os países europeus. O sétimo presidente foi Arthur Bernardes, que começou seu mandato em 1922 e terminou em 1926. Em 1922 foi quando ocorreu a primeira Semana de Arte Moderna, e foi a criação do primeiro Partido Comunista com a intenção de acabar com a República Velha. O oitavo presidente foi Washington Luiz, que teve um mandato bem conturbado e cheio de revoltas. Quando seu mandato acabou, ele sugeriu que Júlio Prestes, que também era um candidato paulista, se tornasse presidente. Então o governo de Minas Gerais criou a Aliança Liberal, que inclusive ajudou a acabar com a República Velha, e sugeriu que Getúlio Vargas se tornasse então presidente do Brasil. O nono presidente foi Getúlio Vargas. O seu vice-presidente foi assassinado, e ele acusou o outro partido de Júlio Prestes por ter matado ele, ocasionando um golpe militar. Esse golpe, de 1930, acabou com a República Velha. A Constituição determinava que a criação de 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, encerrando o poder moderador. O segundo ponto é a separação entre o Estado e a Igreja Católica. O Estado seria responsável pela emissão de certidões e certificados, e a Igreja Católica perderia todos os seus privilégios. O terceiro ponto era a liberdade de culto para todas as religiões. O quarto ponto era a garantia de um estudo básico laico, gratuito e de qualidade. O quinto ponto era a proibição do uso de brasões e títulos nobiliárquicos. O sexto ponto foi a instituição do voto universal para homens maiores de 21 anos, alfabetizados, e o voto não era secreto. O sétimo ponto foi a criação do Poder Legislativo em 2 câmaras, sendo que os deputados tinham mandato de 3 anos e os senadores de 9 anos. Isso acabou impondo fim ao mandato vitalício. O oitavo ponto foi o surgimento do Poder Legislativo Provincial, onde dava mais autonomia para as províncias de criar impostos ou leis. Com a chegada da notícia da queda da Bolsa de Nova York ao Rio de Janeiro, os condutores da Bolsa local, que já estavam em queda, optaram por não enviar os relatórios de fechamento diário para os Estados Unidos, como era comum de acontecer, porque eles ficaram com medo que os números do vermelho ampliassem a diminuição da importação de café no Hemisfério Norte. No início do governo republicano, houve uma grande
do território. A primeira disputa foi pela região de Santa Catarina e do Paraná e foi disputada pelos argentinos e pelos brasileiros. O empate foi decidido pela arbitragem internacional dos Estados Unidos, dando posse ao Brasil. E por fim, teve uma grande disputa territorial no Acre, que antes pertencia à Bolívia e ao Peru, mas só que nordestinos em época de seca iam para lá em busca de lácteos, e esse conflito, e gerando um conflito lá, um conflito armado com os bolivianos. Os brasileiros conseguiram uma vitória por meio do Tratado de Petrópolis, que colocava o Acre como território oficialmente brasileiro. Isso foi garantido em troca de indenizações pagas à Bolívia e ao Peru. Nas relações internacionais era o Barão do Rio Branco, que além de conseguir garantir territórios para o Brasil, ele conseguiu aproximar o Brasil dos Estados Unidos. Na Primeira República, também denominada como República Oligárquica, houve uma prática chamada de coronelismo, um período em que os coronéis que tinham muito dinheiro e eram muito conhecidos nas regiões, eles faziam com que essas pessoas votassem em candidatos que eles indicavam. Como o voto não era secreto, na verdade o coronel controlava a votação. Ele podia fazer isso por meio de favor ou então por meio de coerção física. Esse controle de processos eleitorais foi conhecido como voto de cabresto. E por fim, temos a disputa pelo território do Acre, que antes pertencia ao Peru e à Bolívia, mas alguns regimes, em época de seca, iam para lá em busca do látex, acabando causando uma guerra entre as tropas bolivianas e esses nordestinos. A modernização das cidades foi feita por meio do engrosamento dos centros urbanos, baseado no modelo francês, com o intuito de deixar o centro urbano mais bonito e também conter doenças causadas pela falta de saneamento básico. A região central da cidade continha pessoas pobres que moravam em casarões, cortiços e estalagens, o que deixava o centro da cidade muito feio. O que era feito nessas revoltas, na verdade, era derrubar todas essas moradias sem indenizar os moradores e, no lugar, construir grandes avenidas. Isso causou uma periferização enorme, onde a população pobre morava no entorno das cidades e os ricos moravam no centro. E essas cidades que ficavam no centro tinham muito saneamento básico, enquanto os entornos não tinham nada. Um exemplo disso é a reforma Pereira Passos, que ocorreu no Rio de Janeiro. Após o estabelecimento da Primeira República, ocorreram revoltas em diversas partes do país, todas impulsionadas por algum tipo de insatisfação com o aspecto do governo vigente, seja por questões políticas, econômicas, culturais ou dentre outras. As principais greves operárias ocorridas no Brasil durante a Primeira República tiveram como motivos a luta pelo aumento salarial, melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, como alimentação, moradia, por uma legislação previdenciária, direitos trabalhistas e sindicais. Os reflexos das reivindicações operárias foram sucessivas greves. Em 1905, os trabalhadores dos portos de Santos e do Rio de Janeiro paralisaram suas atividades. E no ano de 1906, foi a vez dos ferroviários decretarem greve. Todas essas greves tinham o apoio dos trabalhadores de outros setores produtivos. O modo de vida cultural brasileiro sofria grande influência dos europeus. Isso veio a mudar com o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918, que resultou na dúvida quanto à superioridade da cultura europeia. Nesse contexto, surge o modernismo como movimento para enaltecer a cultura e o povo brasileiro. A Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa abalaram a crença no liberalismo e incentivaram a expansão das ideologias nacionalistas. O liberalismo era interpretado como a causa de muitos males que acometiam o país. Grupos de intelectuais afirmavam que o poder privado sobrepujava o poder público. As leis existiam, mas não eram respeitadas. A Revolução de 1930 foi um movimento armado, liderado pelos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, insatisfeitos com o resultado das eleições presidenciais e que resultou em um golpe de Estado, o golpe de 1930. O golpe derrubou o então presidente da República, Washington Luiz, em 24 de outubro de 1930. Impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes e colocou fim à República Velha. No começo do século XX, em todo o país eclodiam várias revoltas, né? No Rio de Janeiro, isso não é diferente. O que acontecia? A cidade estava com uma densidade populacional imensa, e o que aconteceu?
Para dar uma suposta limpada na cidade, o prefeito pegou e mandou demolir todos os cortiços que tinham na área mais central da cidade, até a habitação mais simples também. E aí, com isso, acabou surgindo as favelas pouco tempo depois, né? Mas o que acontece? A cidade do Rio de Janeiro ela não tinha um saneamento básico muito desenvolvido. Então, o que acontecia? Havia muitas epidemias de várias doenças, varíola, peste bubônica e tudo mais e tal. E aí, o presidente cobrou uma ação, né? E assim acabou surgindo a campanha da vacinação obrigatória, né? Que assim, era para ser uma coisa boa. Porém, quando isso foi ser aplicado na prática de verdade, acabou virando quase que uma guerra. Porque quando eles chegaram para aplicar a vacina nos cortiços e nas localidades mais pobres da cidade, o povo ali, óbvio, né, não sabia que a vacina era uma coisa boa, né? E eles se negavam a receber a dose, né? E aí muitas vezes eram vacinados à força, às vezes tinham muitas agressões e tal. E assim o povo acabou se rebelando, né? E a cidade acabou ficando um caos, né? E aí com isso, isso tudo aconteceu em 1904, vendo que assim, não tinha dado resultado, né? O presidente acabou revogando a lei que ele tinha feito da vacinação obrigatória e mandou a polícia e o exército dar um jeito no tumulto que tinha na cidade. E aí em pouco tempo a cidade voltou a ficar em paz de novo, mesmo com essa desigualdade social instalada lá. Em 1910 ocorreu a revolta da Chibata, né? O que acontecia na época? Havia os marinheiros, né? E uma das formas de punição físicas, né, que eles recebiam quando cometiam algum ato de disciplina era a chibata, daí veio o nome e tal. O que acontece? Mas nem todo mundo na marinha era punido assim. Os cargos mais baixos, como maroços e tal, que geralmente eram negros e tal, eles eram punidos dessa forma. E aí em 1910 teve um motim liderado pelo João Cândido, que era conhecido como o Almirante Negro, né, que tinha o intuito de acabar com esse tipo de punição na marinha, né? Claro, também levando em conta um contexto de desigualdade social que pairava sobre o país naquela época e tal. Mas aí eles começaram esse motim. Mandaram um manifesto formal ao presidente Hermes da Fonseca na época, pedindo para que parasse com isso, né? E aí, depois de alguns conflitos e tal, o presidente acabou assinando, tal, o governo supostamente cedeu. Porém, pouco tempo depois, cerca de 2 dias depois, todos os rebeliosos acabaram sendo dispensados da marinha por ato de indisciplina. E assim acabou gerando outra revolta que acabou com muitas mortes, muitos feridos, alguns outros líderes foram presos. Até teve uma segunda revolta também, quase pelos mesmos motivos e tal. Só que diferente da primeira, que foi um pouco mais extensa, a segunda ela já foi quase canalizada no começo. E aí os líderes foram presos, alguns outros foram fuzilados, outros foram mandados para trabalhar em serigais na floresta amazônica. E assim o movimento acabou por ali. Esse movimento aconteceu em 1910. Em 1914, o estado do Ceará era governado em maioria pela influência dos coronéis e pela família Aícollo, que era poderosa e tradicional na região. Porém, o governo federal, que tinha como presidente o Hermes da Fonseca, não estava contente com isso, né? E, aliado ao governo do Ceará, o governo propriamente eleito de lá, queria derrubar isso aí, né? Para ele poder exercer sua influência sobre o estado. Diante disso, os coronéis se aliaram à família Aícollo e, junto ao padre Cícero, organizaram uma revolta contra as forças do governo federal. O padre Cícero aceitou ajudar os coronéis e a família Aícollo nesse conflito, porque ele acreditava que era uma espécie de guerra santa e as forças do mal eram as forças do governo federal, né? E aí deu-se o conflito, né? A revolta foi muito sangrenta, morreram várias pessoas.
Só que no final das contas, o poder dos coronéis da família Aipoli foi mantido, né? O governo não interviu mais no Estado, e os coronéis, junto com a família Aipoli, mantiveram seu poder por lá. No começo do século XX, começaram a eclodir no país algumas greves relacionadas às condições de trabalho, que eram precárias. Não existia legislação trabalhista naquela época, né? Era muito trabalho infantil, jornadas sem hora para terminar, as mulheres trabalhando em condições insalubres, assim como os próprios homens, né? Isso dentro da indústria têxtil, que era a que mais dominava na época, né? São Paulo, em 1920, passou a ser a cidade mais industrial do Brasil, né? O maior polo industrial do Brasil. E ali ocorreram a maioria das greves, né? Mas antes disso já tinham acontecido algumas outras greves, algumas paralisações, né? Por quê? Lá fora, na Europa, o socialismo estava eclodindo e tudo mais e tal, e surgiu essa luta da classe operária, né? Por direitos, por melhores condições de trabalho, salário, tudo mais e tal. E assim, esses movimentos vieram para cá, né? A ideia veio para cá com os imigrantes que vinham para cá, seja eles italianos em maioria, né? E aí começou a acontecer isso. O governo, em retaliação a isso, além da própria repressão violenta, o que ele fazia? Ele chegou a criar uma lei que expulsaria do país todo e qualquer imigrante que participasse de algum tipo de greve. Isso para você ter a que nível chegou a repressão. Porém, não surtiu muito efeito, porque a ideia já tinha pegado com o povo daqui, né? já tinha se tornado enraizada aqui, e eles começaram a fazer essas greves exigindo maiores direitos. Em 1917 ocorreu a greve geral, né? Que foi reprimida com muita violência pela polícia, né? Algumas vezes esses movimentos flertavam até mesmo com o anarquismo, né? E assim foi. E aí, depois de tantos conflitos e tantas greves e tudo mais e tal, tantas reivindicações, em 1943 finalmente foi implementada a primeira lei trabalhista no Brasil, que posteriormente foi sendo mudada até chegar à CLT, que é o que nós temos hoje. O anarquismo é um regime no qual há total ausência de governo e qualquer comando central. E aqui no Brasil, ele esteve muito presente na época da greve geral, que foi em 1917, né? Por quê? Nessa época, os trabalhadores estavam reivindicando melhores salários, enfim, seus direitos, né? E aí a ideia do anarquismo começou a vir muito forte lá da Europa, né? Principalmente com os imigrantes italianos, né? Tanto é que um dos líderes da greve era o italiano Enrico Malatesta, né? Que liderou o movimento com esses ideais sobre a influência da teoria do russo Mikhail Bakhtin, que dessa forma colocava o anarquismo como uma alternativa a outras formas de governo, né? Onde há total desintegração do governo. E assim seguiu-se aqui no Brasil, né? Tendo as greves, reivindicando seus direitos e tudo mais, no qual o objetivo era que os trabalhadores pudessem negociar diretamente com seus patrões, com os proprietários e tudo mais e tal, por melhores condições. Porém, isso não tinha um efeito imediato, dado que a primeira lei trabalhista foi aprovada cerca de 20 anos depois. Mas, sem dúvida, foi um marco para a classe operária. Aí tava um dia e pá, a galera lá, a classe operária, pegaram e pensaram, pô, vamos comemorar aqui o grande marco que tiveram na nossa história. Então vamos fazer uma festa. Só que mal esperava eles que um ET tava chegando na Terra putaço. Mano, ele tava muito puto. Aí falou, nossa, vou acabar com esse bagulho aqui agora, filho, já era. Aí ele pegou e pá, começou a disparar, blá, 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 disparar um punhado de negócio na Terra, blá.
Aí a Terra não conseguiu desviar e ela sumiu. E é o fim.